Olá pessoal, nós vamos construir uma planilha eletrônica utilizando o LibreOffice Calc com base neste enunciado que a gente está apresentando aqui. A ideia desse enunciado tem inclusive alguns critérios aqui, né, para a atividade que a gente vai desenvolver, é com base nessa planilha. Então, para a gente poder ganhar tempo, a gente vai comentando o enunciado na medida que que a gente for desenvolvendo a planilha. Então vamos lá, olha, vamos começar do zero. Eu estou trabalhando com Windows 10, e eu tenho aqui instalado o LibreOffice, né, para Windows. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui no menu iniciar, vou digitar aqui Library, automaticamente ele já abre para mim essa opção aqui do LibreOffice Calc. Então eu vou clicar com o botão direito, normalmente eu abro sempre como administrador, clico com o botão direito, mas não necessariamente eu teria que fazer isso. Clico aqui em executar como administrador e ele vai abrir a planilha eletrônica para a gente poder trabalhar. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho, vou pressionar a tecla Ctrl e vou movimentar a bolinha aqui do meu mouse, ele já vai aumentar um pouquinho a planilha para poder facilitar o visual. Vamos deixar assim. Muito bem, agora vamos lá, vamos olhar o enunciado aqui, ó, a gente vê que esse é o esquema da nossa planilha, né? Então é uma planilha de funcionários, uma relação de funcionários, onde eu tenho aqui 3 funcionários, a gente vai colocar 5 funcionários nessa planilha. Isso aqui é um exemplo, né? Então, nessa planilha, a gente tem aqui o salário bruto do funcionário, e a gente tem como auxílio aqui, ele recebe um valor para alimentação, um valor para transporte, ele tem desconto de INSS, imposto de renda, ele tem aqui o registro de faltas. Aqui em cima, a gente tem alguns parâmetros para a gente poder calcular esses descontos. Por exemplo, o INSS, a gente tem aqui que é 11% e vai ser em cima do salário bruto. Então, esse valor aqui do João da Silva, por exemplo, esse valor de 330 corresponde a 11% desses R$ 3.000, que é o salário dele. A mesma coisa vale para o imposto de renda, que é 7,5%, né? Para a gente poder calcular aqui em função do João da Silva, o valor seria 225. Com relação às faltas, né, esse número de faltas representa o percentual que a gente vai cobrar. Então, eu vou cobrar aqui de falta 1%. Então, se ele teve 5 faltas, eu vou cobrar 5% do salário bruto. Eu vou descontar 5% do salário bruto, referente às faltas. A gente tem uma coluna aqui, que é a situação. Nessa coluna situação, essa coluna ela tem como base o número de faltas, ou o percentual de faltas. Quer dizer, se o percentual de faltas for acima de 20%, ou seja, se ele tiver mais que 20 faltas, ele é não assíduo. A gente tem um exemplo aqui do Antônio Augusto, que teve 21 faltas, ele é não assíduo. Agora, se o número de faltas é menor ou igual a 20% ou 20 faltas, esse funcionário, a situação dele será considerada como assíduo. E aqui a gente tem o cálculo do salário líquido, que é um somatório do salário bruto, mais os auxílios, alimentação e transporte, menos os descontos, né? Imposto de renda, INSS, imposto de renda, faltas, né? O valor correspondente a essas 5 faltas, por exemplo, aqui no caso do João da Silva, e a gente subtrai os descontos, a gente calcula aqui o salário líquido, né? No final a gente vai fazer um totalzinho aqui. Essa é a ideia da nossa planilha, né? Então vamos lá. A gente vem para cá. Bom, antes de iniciarmos aqui a construção da planilha, vamos fazer um comentário sobre o que é uma planilha. Uma planilha eletrônica nada mais é do que uma grande tabela que é dividida por linhas e colunas. Então eu tenho as colunas A, B, C, D, E e daí por diante. E nós temos as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí por diante. Bom, a interseção entre as colunas e as linhas nós chamamos de célula. Então eu tenho a célula, essa célula aqui, e nós damos um nome para ela. Então essa célula, por exemplo, é chamada de A1.
já essa célula aqui é a célula B2. Então, aí, o nome da célula corresponde à coluna, né, e à linha. Muito bem. Com base nisso, a gente começa a desenvolver aqui. Então, a gente tem aqui uma parte fixa, em onde a gente vai informar, né, esses valores fixos, são esses rótulos aqui. Então, a gente começa aqui, eu colocando aqui INSS. Embaixo a gente coloca IR, né, de imposto de renda. Depois, desconto, ponto, faltas. E aqui a gente já vai para um novo conceitozinho, olha, esse conteúdo aqui, desconto faltas, não coube nessa célula, né? A gente invadiu essa outra célula aqui. Então, para a gente poder aumentar a largura dessa célula, é só trazer o indicador do mouse, você movimenta o indicador do mouse até a interseção dessas duas colunas, né? Aí ele se transforma numa seta dupla lateral. Quando ele se transformar nessa seta, você dá um clique duplo com o botão esquerdo, né? Você clica duplo, ele já ajusta a largura da coluna. Muito bem. E aí a gente já vai colocar aqui esses percentuais aqui, ó. 11, aqui é 7,5, né? 7,5 e aqui é 1. Bom, o detalhe é que a formatação desses valores não ficou legal, né? De acordo com a nossa planilha aqui, a formatação dessas células, elas têm que ser de acordo com o formato de porcentagem. Então, a gente vai fazer isso. E aí, para a gente formatar uma célula ou um conjunto de células, então, eu poderia formatar apenas essa célula, mas eu vou formatar essas três. Então, o que que eu faço? Eu vou pressionar o Shift, a tecla Shift, e vou dar um cliquezinho aqui, ó, na célula B2, ele seleciona a B2. Então, agora eu tenho selecionado a célula B1 e B2. Eu vou dar um cliquezinho aqui nessa B3, ó. Ele selecionou a B3. Aí eu solto o Shift e agora eu posso fazer a formatação dessa célula. Eu costumo utilizar muito o atalho, que é o botão direito. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dessa seleção. A seleção corresponde às três células, né, selecionadas. Cliquei com o botão direito. Ele abre esse menuzinho pop-up aqui, ó, esse menuzinho vertical. E a gente tem a opção formatar células. Eu clico com o botão esquerdo. Ele vai abrir para mim, né, essa janelinha de diálogo. E aí, nessas abas aqui, eu vou definir o que que eu quero formatar. Eu quero formatar, então, essas três células, eu quero formatar como números. Ou melhor, eu quero formatar como porcentagem. Então, eu seleciono aqui porcentagem. Está tudo certo, eu quero trabalhar com duas casas decimais, eu vou dar um OK. E aí, a gente vai ter que mudar aqui, né? Porque os valores que eu tinha colocado não ficaram legais, não. Então, coloca ali 11 em cima, 7,5. E aqui eu coloco 1,0. Beleza, agora sim. Está de acordo com a planilha de modelo, então 11%, 7,5% e 1%. Maravilha. Então agora a gente faz o seguinte, a gente vai deixar essa linha 4 aqui, que vai ser essa linha que a gente vai escrever funcionários. Não vamos fazê-la por enquanto, não. Essa linha 5 vai ser uma linha que a gente vai deixar para esses títulos aqui, auxílios e descontos. Bom, nessa linha de baixo, sim, a gente vai colocar um título aqui para a coluna, que vamos chamar de nome. Já vamos colocar alguns nomes, vamos colocar aqui o João da Silva. Nessa célula A8, a gente vai colocar Maria José. Maria José. Na célula A9, vamos colocar o Antônio Augusto. Na célula A10, vamos colocar um outro nome aqui. Vamos colocar aqui, vamos colocar Maricota Souza. Maricota Souza. E na célula A11, vamos colocar aqui o José das Cores. Beleza. Colocamos já 5 nomes. Agora vamos colocar os títulos referentes. Vamos começar aqui o título de salário bruto, né? Vamos colocar aqui. Salário
bruto. A coluna C, vamos colocar aqui os auxílios, né, vamos começar com alimentação. Ao lado a gente coloca o transporte. Bom, ao lado a gente já coloca aqui os descontos INSS. Ao lado a gente coloca IR, de imposto de renda. Depois a gente coloca faltas. Depois a gente coloca situação. A planilha ficou muito grande, eu vou diminuir um pouquinho para a gente poder ter um visual assim de toda a planilha, né, completa. Ok. Do lado de situação, vai dar para colocar aqui o salário líquido. Salário líquido. Legal. O salário líquido, ele avançou um pouquinho. A gente vai usar aquela mesma estratégia aqui, ó, para a gente poder aumentar essa coluna. Ó. Trago o indicador do mouse. Na união aqui, ó, na junção das células I e J, ó, virou, eu passo, o movimento mouse se transformou numa seta dupla lateral, clico com o botão direito e ele ajusta a largura da coluna. Maravilha. Beleza, colocamos os títulos, agora vamos colocar os valores, vamos colocar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, antes mesmo da gente colocar os valores, vamos definir a formatação já para esses valores. Então a gente tem aqui ó, o salário bruto, alimentação, até o imposto de renda, todos esses valores aqui, eles têm um formato de moeda, né? Então a gente vai selecionar aqui todos esses valores, todas as células correspondentes a valores. Vamos clicar com o botão direito, vamos vir aqui ó, com o esquerdo em formatar células, cliquei com o botão esquerdo, agora eu venho, quero formatar como moeda, vou dar um OK, muito bem. Eu não tenho nada digitado, mas ele automaticamente já formatou tudo isso. No caso das faltas aqui, a gente vai formatar também de forma centralizada, né? Pelo que parece aqui está centralizado. Então, eu clico com o botão direito, formatar células, e, opa, aqui não, aqui a gente só vai trabalhar o alinhamento. Né? Só, ó, quero trabalhar um alinhamento centralizado. Então, eu clico aqui, alinhar ao centro, nessa barra de ferramentas aqui, ó, alinhar ao centro, prontinho. A situação, o salário líquido também é valor, a gente vai colocar aqui, a gente vai formatar, também como moeda, formatar células, moeda, ok, muito bem. Vamos colocar também esse total de pagamentos? A gente coloca aqui embaixo, assim, ó. Ele está na coluna de faltas, a gente coloca aqui, ó. Total de pagamentos, total de pagamentos, muito bem. Bom, ele avançou aqui também, né? A outra célula, a gente seleciona essas duas células e aí eu faço o mesclar, né? Eu vou mesclar essas duas células. Então, clico aqui ó, nessa ferramenta, ó, mesclar e centralizar. Muito bem, a gente vai deixar centralizado. E ao lado aqui a gente vai totalizar também né, esse salário líquido. Vou clicar com o botão direito aqui, vou mandar formatar célula e vou formatar também como moeda. Maravilha, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai informar esses valores aqui dos salários brutos desses funcionários e os auxílios também, a gente vai informar esses valores. Então eu vou colocar aqui, né, o salário bruto do João da Silva é 3.000, 3.000. O salário bruto da Maria José é 5.500. O salário bruto do Antônio Augusto é 4.250. Botei vírgula aqui 00. A Maricota, eu vou repetir o valor do João da Silva. Vou colocar aqui 3.000. O José das Couves, eu vou colocar também 5.500. O mesmo valor da Maria José. Muito bem. No caso da alimentação, eu vou colocar aqui 600, seguindo o modelo da planilha, vou colocar aqui 750, vou colocar aqui 350. Com relação a transporte, eu vou colocar aqui 150, aqui eu coloco 120, aqui eu coloco 100.
Bem, bom, eu vou repetir também os valores, seguindo a mesma analogia do que eu fiz anteriormente para o salário bruto. Vou repetir esses valores aqui, ó, 750, eu coloco 150, aqui eu coloco 120. Muito bem. No caso dos descontos, aqui eu já tenho que calcular, né? Tudo isso aqui agora, ó, toda essa parte aqui da planilha, ela será calculada, é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, vamos começar com o INSS. Bom, vamos ver qual é a regra do INSS? Vamos lá, vamos ver como é que foi definido aqui no enunciado. Ele diz o seguinte: cada funcionário deve ser descontado de INSS e imposto de renda. Os descontos são porcentagens sobre o salário bruto. Nesse caso, a porcentagem é a mesma para todos os funcionários. E o percentual para o INSS, para todos os funcionários, vai ser de 11%. Então, como eu já tenho aqui o valor em porcentagem, o que eu vou fazer? Vai ser um cálculo simples. O valor do INSS, por exemplo, do João da Silva, vai ser o salário bruto vezes o INSS. E aí a gente vai utilizar uma fórmula para isso. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, eu selecionei a célula aqui, eu já poderia começar a digitar, mas o local que a gente define a célula é aqui em cima, nesse ponto aqui onde eu cliquei, ó, essa linha de entrada aqui. Tá? Então, eu estou com um bloco de notas aqui aberto, numa fonte maior, e eu vou digitar aqui, tudo que eu for digitar aqui, eu vou digitar primeiro no bloco de notas para poder ficar um tamanho maior, né? Uma fonte maior para a gente poder visualizar. Então aqui, na célula E7, eu vou digitar igual. Aí é uma operação de multiplicação. Qual é a célula que tem um salário bruto? Célula B7. Olha, conferindo aqui, ó. B7. Tem o salário bruto do João da Silva, porque eu estou aqui, ó, calculando o INSS dele. Vezes, eu vou multiplicar, e a multiplicação é representada pelo asterisco, a porcentagem. Aonde é que está a porcentagem? Está na célula B1. Então, eu vou colocar aqui, ó, B1. Então, bom. Bom, eu vou digitar aqui de novo, né? Igual B7 vezes B1. Vou dar um Enter aqui. Beleza, olha, já calculou 330. Vamos ver se está batendo lá com o modelo que a gente tem. Está batendo legal. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar como é que a gente faria aqui, ou como é que a gente faz aqui, uma cópia por referência. Porque não faz sentido a gente digitar a mesma fórmula para essa sequência de células aqui, ó, porque afinal de contas, essas células vão ter a mesma fórmula. Eu até poderia digitar, porque eu só tenho 4 células para digitar. E se eu tivesse, por exemplo, 500 células aqui para baixo? Aí ficaria uma coisa meio impraticável, né? Então a gente faz uma cópia por referência. Quando eu copio por referência, eu seleciono essa célula e movimento até embaixo, ele vai copiar a fórmula para essas células de baixo. E o que é referência? Referência é o seguinte, quando ele chega nessa posição aqui, ó, ele tem que considerar que a fórmula que eu utilizei para cá, ó, como eu coloquei aqui o B7, que é a célula correspondente ao salário bruto do João da Silva, esse B7 aqui, quando eu mudar para Maria José, quando eu faço uma cópia por referência, automaticamente ele já vai mudar essa fórmula para B8. Quando eu mudar para o Antônio Augusto, já vai mudar para B9. O grande problema é que ele também vai mudar o B1. E eu não posso permitir isso, porque a porcentagem referente ao INSS ela é igual para todos os funcionários. E aí, naturalmente, essa cópia por referência vai fazer com que eu movimente aqui para as linhas de baixo. Então, esse B1 aqui, ó, aqui embaixo ele vai mudar para B2, aqui ele vai mudar para B3, e eu não quero isso, eu quero fixar o valor do B1. Para isso, necessariamente, como eu quero fixar a linha apenas, por quê? Porque a coluna não vai mudar, vai ser sempre a coluna B. Então eu coloco um cifrão aqui, ó, um símbolo de cifrão ou de dólar, né, na frente do 1.
Então, com isso, eu fixo a linha 1. Então, quando eu fizer uma cópia por referência, ele vai copiar por referência todas as outras células, exceto essa linha que eu defini, que vai ser sempre esse valor absoluto. Ok? Bom, eu poderia também fazer aqui, ó, para o B, para a coluna B. Mas como a coluna não vai mudar, se eu descer aqui, essa coluna sempre vai se manter como B, então eu não preciso colocar o cifrão na frente do B. Mas se eu colocar também não faz diferença, tá? Mas eu vou deixar sem o B para a gente ver que não tem necessidade, tá? Bom, então eu vou voltar aqui, vou colocar aqui um cifrão, né? Um cifrão na frente aqui, ó, cifrão. Beleza? Aí eu vou dar um Enter aqui, ó. Vejam que não mudou nada. Agora, para copiar por referência, o que eu faço? Ó, o indicador do mouse, essa setinha bonitinha aqui, ó, eu trago ela até o canto inferior direito da célula. Quando ela se transforma numa cruzinha, eu clico e arrasto para baixo. Pronto. Agora ele já copiou por referência. Vamos verificar? Vamos comparar lá com a planilha? Olha, 605, 467, 50 bateu, né? E como eu copiei esses dois primeiros valores aqui, ó, tá tudo certinho, tá tudo batendo redondinho. Muito bem. Como é que ele fez essa cópia por referência? Vamos analisar agora? Vamos lá. Olha só, ele fez o seguinte. Estou selecionando aqui a célula E7, tá? Qual que é a fórmula que foi utilizada para E7? Eu vou agora abrir a lupa aqui para mostrar para vocês. Olha, lupa, só para poder aumentar aqui. Onde? Olha só. Eu selecionei o E7, esse 605. Quer dizer, o salário bruto agora tem que ser o quê? Tem que ser o B8. E foi o que ele fez, ó. Ele já alterou automaticamente para B8. No entanto, o B1 ele manteve fixo. Agora eu vou selecionar aqui, ó, esse de baixo, ó. É o salário do Antônio Augusto. O salário bruto dele tem que estar na célula B9, e é exatamente como está aqui, ó, B9. E ele manteve, ele já mantém a coluna B fixa, agora a linha ele fixou na linha 1, que é onde está o percentual. Ok? Maravilha. Vamos tirar aqui a lupa. Então, funcionou legal. Eu vou usar a mesma analogia para o imposto de renda. Então, eu seleciono a célula e eu vou aplicar uma fórmula aqui. Ó. Qual a fórmula que eu vou usar? Eu vou colocar igual. Né? Eu vou até fazer aqui no bloquinho de notas, a gente perde um tempinho, mas pelo menos mais claro aqui no visual. Igual, então eu estou aqui, ó, eu estou nessa célula F7, o salário bruto está na B7, né? Então eu coloco aqui ó, igual a B7, seguindo a mesma analogia de cima, vezes o percentual do imposto de renda está onde? Está aqui, ó, na B2. Então eu coloco aqui, ó, B, cifrão 2. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui B7 vezes B2. Então, igual B7 vezes B, cifrão 2. Dou Enter. Vocês viram que eu digitei aqui na célula, né? Não teve problema nenhum. Né? Ele já automaticamente colocou aqui. Copio por referência. Olha, vamos conferir aqui. Vamos lá, ó, 225, 412, 318. Ó, redondo, fechou bonitinho. Legal. As faltas a gente vai copiar. Vamos colocar como está aqui no enunciado. Ó, 5, 3, 21. 5, 3, 21. Vou copiar embaixo, vou repetir os valores esses dois funcionários que eu acrescentei. Muito bem, agora chegou a hora da situação. Na situação, vamos rever aqui o critério. Olha, o critério aqui é o seguinte. Vamos lá no enunciado? Vamos lá. O enunciado aqui diz o seguinte, ó. Os funcionários possuem uma situação que depende do valor descontado de faltas. Se esse valor ultrapassar 20% do salário bruto, sua situação é não assíduo, caso contrário é assíduo. Quer dizer, esse percentual aqui ó, vai ser em função do número de faltas. Então, no caso do João da Silva, ele teve um desconto de 5%. É inferior a 20%, como está aqui. É menor ou igual. Então,
ele vai ser considerado assíduo. Para a gente poder definir essa situação, eu não posso simplesmente colocar aqui assíduo para o João da Silva, eu vou colocar não assíduo para o Antônio Augusto. Por quê? Porque eu poderia também ter 500 funcionários aqui, aí seria também impraticável ficar digitando tudo isso, mesmo que eu fizesse um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então aqui a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar uma função, né? Então a nossa fórmula aqui vai ser a aplicação de uma função. E a função, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a lupa aqui, ó, lupa. Vou mostrar que a função que eu vou utilizar aqui, ó, eu vou utilizar esse assistente aqui, ó. Então, quando eu clico nesse FX, primeiro eu tenho que selecionar aqui, tá? Eu clico aqui no FX, ele abre um assistente. O que é um assistente? É um cara que vai me conduzir ao que eu quero desenvolver. E o que eu quero desenvolver é uma função que está nesse rol aqui de funções que ele me apresenta. É uma função lógica. Por quê? Porque ela é uma condicional. Então eu tenho aqui, ó, um grupo de categorias. Eu poderia selecionar aqui a função lógica, ó, lógico. Aí ele vai me trazer quais são as funções do tipo lógico, da categoria lógico. E eu vou utilizar a função se. Por quê? Porque eu quero aplicar uma condicional, se. E vejam como o assistente ele me ajuda. Olha, ele coloca já o formato da função. Eu coloco se, eu abro parênteses, ó, tem que abrir o parênteses, fecho aqui no final. E dentro do parênteses, eu tenho 3 parâmetros. Olha, parâmetro primeiro, parâmetro segundo, parâmetro terceiro. Todos eles separados por ponto e vírgula. Tá? Então, no primeiro parâmetro, eu coloco o quê? Eu coloco o teste. Vai ser o quê? No meu caso, eu vou perguntar se o número de faltas, se ele é, vamos colocar maior do que 20. Se for maior do que 20, qual que vai ser o valor então? Não assíduo. Caso contrário, ele será assíduo. Por quê? Porque caso contrário, o número de faltas é menor do que 20. E ele é considerado assíduo. Ok? Bom, eu poderia seguir aqui ó, utilizando esse assistente, mas eu vou fazer diferente. Como a gente já aprendeu, né, que a gente vai utilizar aqui a função C, a gente vai colocar aqui ó, em cima, ou então aqui, né, tanto faz, né? Eu vou tirar a lupa aqui agora, e a gente vai colocar aqui o que a gente vai usar. Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. Vou colocar assim, ó, igual C. Observem um detalhe interessante, ó. Eu vou abrir a lupa de novo só para mostrar esse detalhe aqui que é importante, olha. Quando a gente começa a digitar aqui, ó, a gente coloca igual C. Quando eu coloco C, observem que ele já coloca mais ou menos um esquema que eu tenho que fazer. Então, se eu abro o parênteses, observem, ele já coloca aqui, ó, como eu tenho que utilizar a minha função C. É por isso que isso aqui é uma mão na roda, né? Muito bem. Bom, vamos ver aqui, vamos ver se dá para colocar aqui. Olha, eu estou na célula H7 e a quantidade de faltas que eu vou me basear está na G. Então, coluna G, 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, qual o teste? Z7 é maior, maior do que 20? Se for maior do que 20, ele é não assíduo. Aí eu coloco assim, ó, ponto e vírgula, porque o primeiro parâmetro é só o teste. E o ponto e vírgula define a separação dos parâmetros. O parâmetro do meio, eu vou colocar o seguinte. Bom, qual que é o valor se o número de faltas for maior do que 20? Vou colocar aqui, ó, não assíduo. Ponto aqui, não assíduo. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se o número de faltas for menor ou igual a 20, ele será considerado assíduo.
fecho aspas, fecho parênteses, e a minha função está pronta. Olha, vou dar um enter aqui, beleza, deu para fazer na lupa direitinho, ó. Bom, a gente vê que o João da Silva, ele é assíduo, porque o número de faltas dele é 5, né? Então eu vou tirar aqui a lupa, para a gente poder ter um visual melhor. Bom, agora, pessoal, como a gente já definiu aqui, ó, a nossa fórmula, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar por referência, ó. A gente copia por referência para as células de baixo. Você vê que automaticamente ele já colocou aqui a situação do primeiro e do segundo, olha, é assíduo, do terceiro é não assíduo, porque ele teve 21 faltas, né? Bom, a gente vê também que essa célula aqui, ó, do não assíduo, atropelou a do lado, né? Então a gente vai usar aquela estratégia, ó, aquele artifício. A gente traz o indicador do mouse aqui, dá um clique duplo e ele vai aumentar a largura dessas duas células. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora falta somente a gente calcular aqui o salário líquido. Vamos colocar aqui, ó, o salário líquido. Como é que a gente calcula? Vamos somar aqui os... Opa, faltou um detalhe aqui, né? Faltou os títulos, né? Vamos colocar assim. Funcionários, né? O funcionários vai pegar do salário bruto até a situação. Então vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Funcionário. Legal. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que centralizar isso aqui, transformar numa célula única, o que eu vou fazer? Eu seleciono essa célula e seleciono as demais. Então eu seguro o Shift, qual a estratégia? Seguro o Shift, eu vou até onde? Eu vou até a situação, né? Isso. Seguro o Shift, dou um clique aqui, ó, vou dando clique nas células que me interessam, vou até a situação. Ok, agora sim, agora eu vou aqui, ó, mando mesclar. Ele mesclou, centralizou, olha que legal. Funcionários, opa, funcionários. E aqui eu vou colocar também o auxílio. Auxílio, eu vou pegar aqui alimentação, transporte. Vou colocar aqui, ó, auxílio. Então, eu vou selecionar essa célula, essa do lado. Vou também mesclar aqui. Legal. Vou colocar aqui descontos. Descontos. Vou selecionar aqui a célula do... Opa! Vou colocar aqui de novo, aqui, né? Deixa eu dar um S aqui. Para fora. Descontos. Agora sim, seleciono aqui, Shift, clico do lado, mesclo, descontos. Agora sim, agora ficou legal. Muito bem. Bom, vamos calcular aqui o salário líquido, vamos lá. O salário líquido é a soma do salário bruto mais esses dois auxílios aqui, né? Então vamos colocar aqui a fórmula. Vamos colocar aqui, aí esse aqui nós vamos digitar aqui embaixo, tá? Vamos colocar assim, ó, igual, vamos lá. A gente abre parênteses. Por quê? Porque eu tenho que somar o salário bruto. Onde é que está o salário bruto? Na célula B7. Eu estou considerando aqui, ó, o salário do João da Silva. Então eu coloco aqui, ó, B7 mais C7 corresponde ao auxílio alimentação mais B7 que corresponde ao transporte. Eu fecho parênteses para facilitar o meu cálculo, né? Eu uso esse precedente aqui, mas eu vou abrir, já vou fechar o parênteses de novo, porque eu vou somar aqui os descontos. Opa, melhor, vou subtrair, né? Então, seriam os proventos menos os descontos. Então, aqui, quais são os descontos? Primeiro, INSS, célula E7. Então, E7 mais, segundo desconto, F7. F7, imposto de renda. Bom, eu tenho que somar também as faltas. Só que eu não tenho uma coluna para faltas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir e fechar um parênteses e aqui eu vou usar uma fórmula para calcular o valor da falta. E o que é a falta? Nada mais é do que o salário bruto vezes o número de faltas vezes o percentual. Que nesse caso do João da Silva vai ser 5 vezes 1%. 5%. Né? Para os demais, segue a mesma analogia. Então, eu coloco aqui, ó, qual é a célula do salário bruto? B7. Então, B7 vezes qual é a célula das faltas? G7, no caso do João da Silva. G7 vezes a porcentagem, que está onde? Está aqui, ó, B3.
Detalhe, eu vou copiar como referência também, então eu tenho que colocar aqui, ó, o B não vai mudar, eu não preciso fazer nada. Agora, a linha eu tenho que fixar, vai ser sempre a linha 3. Então eu coloco aqui, ó, cifrão 3. Maravilha? Muito bem. Bom, aqui eu já somei, então, o valor referente às faltas. Beleza, então, somei os proventos menos todos os meus descontos. É isso, o salário líquido é isso. Então, vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que não dá para copiar e colar. Deixa eu tentar aqui. Copiar, tentar aqui, ó. Tentar colar. Ah, deu sim. Olha, colei ali, ó. Vou botar a lupa aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Você vê que foi exatamente, ó, vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C, vou tirar a lupa e vou colocar aqui embaixo, que vocês vejam que é exatamente aquilo que eu digitei, ó, que eu colei lá, né? Então tá. E o salário líquido, vamos ver se bateu? Vamos lá na nossa planilha modelo, 3.045, redondinho, bateu legal. Agora, gente, eu posso copiar por referência, olha como é que isso é uma mão na roda, ó. Indicador do mouse, movimento até o canto inferior direito. Quando ele se transforma numa cruz, eu clico, arrasto para baixo. Opa, vou copiar por referência até o José das Couves, ó. Maravilha. Ó, 5.187,50, 3021,25, bateu tudo direitinho. Aqui os dois valores se repetem porque eu copiei aqui, né? Coloquei para Maricota e para o José das Couves os valores do João e da Maria. Muito bem, pessoal, legal. Falta aqui totalizar, a gente vai totalizar, ó. A gente já formatou inicialmente. O que, que a gente vai fazer aqui? Como isso aqui é um somatório, vamos utilizar esse recurso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, vamos de novo na lupa aqui, ó. Vamos chamar a lupa aqui. Olha, olha, eu quero criar um somatório aqui desses 5 valores. Eu tenho um atalhozinho aqui, pessoal, olha, eu tenho esse símbolo de somatório. Quando eu dou um cliquezinho aqui, ó, eu quero somar. O que, que ele faz? Ele já define aqui a minha soma. Observem que ele já, ó, faz uma seleção aqui, ó. Viu que legal? Então, ó, basta eu dar um Enter aqui, que ele já colocou um somatório aqui embaixo. Ok? Vou fechar aqui, ó, a minha lupa e a planilha está pronta. É isso aí. Bom, para ficar bonitinho, eu vou melhorar a formatação. Vou criar umas bordas aqui para poder ficar legal. Tá? Porque se eu for visualizar a impressão, olha só, gente. Ah, primeiro, eu vou formatar isso aqui. Vou colocar um formato de paisagem, né? A página, vou definir a página com formato paisagem. Então eu venho aqui, ó, em formatar, página, eu vou mudar de retrato para paisagem. Coloco aqui, agora sim. Agora eu visualizo a impressão. Visualizar a impressão. Olha como é que está legal, olha. Mas está diferente aqui da planilha do nosso colega, né? O valor total está diferente porque eu acrescentei 2 funcionários, tá, gente? Bom, falta colocar umas bordas, né? Então vamos colocar uma borda? Vamos lá. Dei um ESC aqui para poder voltar. Agora eu venho aqui, ó. Então eu vou definir uma borda aqui para todas essas células. Então eu vou criar uma borda toda quadradinha, né? Pretinha aqui, ó. Selecionei tudo, eu vim aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, formatar células. Venho aqui em bordas, seleciono aqui essa opção, dou um OK. Maravilha, olha. Beleza, agora eu faço o mesmo aqui para o funcionário, vou clicar com o botão direito, formatar células, bordas. Nesse caso, eu vou usar essa opção aqui, ó, todas as 4 bordas, ok. Aqui no caso dos descontos, auxílios e descontos, eu vou fechar aqui, vou clicar com o botão direito, formatar células. Eu venho aqui, ó, bordas, eu vou fechar tudo aqui nessa opção, ok. Legal, e aqui embaixo eu vou fechar tudo, né? Eu vou criar aqui uma grande tabela, né? Com todas essas opções aqui, ó. Com o botão direito, formatar células, borda, fecho tudo aqui, dou um OK. Olha como é que está ficando bonito. E aqui embaixo
A mesma coisa para total de pagamentos e valor total. Clico com o botão direito, formatar células. Venho aqui, fecho, ok. Legal, agora olha como é que ficou bacana. Olha, vamos visualizar a impressão para ver como é que tá? Olha que bacana. Tá igual ao nosso exemplo aqui, tá vendo? Bom, o enunciado ainda pede para a gente colocar aqui no corpo da nossa planilha, a gente vai ter que colocar aqui o nome do aluno, vamos colocar aqui, né? Rubens dos Santos Guimarães. Bom, o Rubens, vocês viram que ele invadiu as outras células. Então eu vou fazer a mesma estratégia. Shift, eu posso usar a setinha para a direita, que ele seleciona também. Vou mandar mesclar, alinhar à direita e ficou legal. Vamos colocar aqui a matrícula. Vamos colocar 2020-001. Tá? Vamos colocar aqui o curso. Vamos colocar aqui o curso. É um curso do CEDERJ. E o polo. Vamos colocar aqui Volta Redonda. Legal. E aqui a gente vai. Essa célula aqui não ficou legal, né? Então vamos aumentar aqui, ó. Agora sim. Ele aumentou a largura aqui, ficou Volta Redonda. Agora ficou show, pessoal. Posso até fechar aqui, ó, para ficar bonitinho. Né? Vamos colocar uma borda aqui. Vamos fazer o seguinte. Todas essas células aqui, a gente vai mesclar todas elas. Opa, não tem problema. Vamos fazer uma por uma aqui para ficar legal. Vamos mesclar isso aqui. Vamos alinhar à esquerda. Vamos fazer o mesmo no CEDERJ. Vamos alinhar à esquerda. Vamos mesclar aqui com 3 também. Vamos alinhar à esquerda. E aqui a gente vai fechar. Vamos fazer aqui uma formatação de bordas. Selecionamos todas elas, clicamos com o botão direito, formatar células. Vamos aqui em bordas, vamos fechar tudo, vamos dar um OK. Legal, hein? Vamos ver como é que ficou aqui o arquivo. Visualizar a impressão. Bom, agora ficou show de bola a nossa planilha. Agora está perfeito. Tá? Vamos dar um ESC aqui para poder voltar. E vamos salvar, né? Vamos salvar. Olha só. O nome aqui está sem título 1, tá vendo? Vamos colocar a lupa aqui, ó. Vamos colocar a lupa para a gente poder enxergar melhor aqui, ó. Olha só, aqui a gente vê que está sem título 1. Né? Então eu vou clicar aqui no botão, no menu salvar, e vou nessa opção salvar como, que eu quero mostrar uma coisa importante. Vou escolher uma pasta, eu vou aqui, ó. Eu já tenho uma pasta aqui selecionada, vou dar um Ctrl C aqui. Eu volto para cá, vou dar um Ctrl V, vocês podem colocar na pasta que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, o nome que eu vou dar para esse arquivo vai ser EX de exercício, traço, vou colocar o nome do aluno, que é Rubens, vou colocar um traço, vou colocar CEDERJ, que é o do curso do CEDERJ, e vou colocar o polo aqui, colocar aqui VR de Volta Redonda. Tá? Observem que ele automaticamente já coloca a extensão ODS, que é uma extensão utilizada para todas as planilhas, ou melhor, para a planilha que nós estamos trabalhando, que é a planilha Calc do LibreOffice Calc. Tá? Então basta a gente salvar aqui, a gente vai fechar a lupa, né? A gente salva. Bom, e o nosso arquivo agora está salvo, está lá na pasta, a gente vai mostrar aqui, ó. Aqui, ó. X, exercício, Rubens, CEDERJ, VR, ODS. Muito bem. Bom, a nossa planilha está salva, está tudo certo, tudo certinho. Atendemos aqui o enunciado. Vamos dar uma passada rápida só para ver aqui nos critérios das atividades. Vamos lá. Primeiro, elabore uma planilha eletrônica para uma empresa fictícia com um mínimo de 5 funcionários. Beleza, 5 funcionários. Preencha as células da planilha com dados e fórmulas de modo a obter uma planilha que possui funcionários assíduos e não assíduos. Muito bem, eu tenho aqui, ó, funcionários assíduos e não assíduos. Fórmula para calcular os descontos do INSS, Imposto de Renda dos Funcionários.
nós fizemos aqui o INSS e o imposto de renda. Usamos aqui, né, as fórmulas, né, todas a fórmula bonitinha. Fórmula para calcular o desconto por falta dos funcionários. Nós colocamos, quando a gente calculou aqui o salário, né, a gente teve que inserir aqui a fórmula para calcular esse desconto. Fórmula para calcular a situação dos funcionários. Nesse item, você deve utilizar uma fórmula condicional. Fizemos aqui, né, colocamos aqui, e a nossa fórmula, ela constitui-se aqui de uma função, da função condicional C. Fórmula para calcular o salário líquido dos funcionários. Fizemos isso, né? Criamos uma fórmula para calcular o salário líquido. Formatar as células necessárias para representar porcentagens e moedas. Está aqui, ó. A gente formatou aqui, né, as porcentagens, bem como as moedas, né? Referente aqui os valores, né? Tudo certinho, né? Porcentagem e moedas. E arquivo salvo na extensão correta. A extensão correta a gente viu que é o ODS. Ok? Muito bem, com isso a gente encerra aqui, né, a construção dessa planilha Cal, que eu espero que todos tenham entendido. Forte abraço, bons estudos, eu fico por aqui. Valeu!